Aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem disse essas palavras foi Josué. E ele as disse exatamente por causa do texto que eu quero ler com os irmãos hoje. Por causa daquilo que ele ouviu de Moisés, nas últimas palavras de Moisés. Portanto, mais tarde, Josué, com toda a convicção, vai dizer exatamente isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Do mesmo jeito que neste dia de Deuteronômio capítulo 32, nas suas últimas palavras, Moisés chama o povo a renovar a aliança. Desafia o povo a reafirmar a aliança com o Senhor. E Josué estava junto com ele. Mais tarde, Josué faz a mesma coisa. E agora ele dá o seu testemunho pessoal. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então vamos acompanhar? Está aí na tela, Deuteronômio capítulo 32, versículos 44 até o versículo 47. Temos aí, conforme eu disse, a conclusão do cântico de Moisés. E diz assim a palavra de Deus: Mas Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras desta canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que as ordenem aos seus filhos, que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são palavras de vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Elas são palavras de vida. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, permita que estas palavras vivas e de vida encontrem agora lugar especial em cada coração. E que ao sairmos daqui, ó Deus querido, saiamos transbordando de alegria e desejosos de colocá-las em prática. E neste mês, ó Deus, que estamos ressaltando a importância da família da aliança, queremos agora, ó Deus, destacar o cuidado do Senhor para com esta família. E queremos, ó Deus, renovar o nosso compromisso nesta aliança. Porque o Senhor abençoa aqueles com os quais o Senhor fez essa aliança. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, como famílias da aliança, ajuda-nos agora a podermos tirar proveito das mais ricas e poderosas bênçãos do Senhor. Consola o nosso coração com a Tua palavra, exorta-nos, ó Deus, desperta-nos, ó Pai, permita que nós possamos agora, fortalecidos com a força do Teu poder, seguir em frente, fazendo a Tua vontade. Os corações enlutados, ó Deus querido, derrama graça especial neste momento. Permita, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor esteja enxugando dos olhos todas as lágrimas e abrindo-os para poderem ver pela fé as maravilhas que o Senhor já preparou para nós. E que em breve, na manifestação de Jesus, o Teu Filho, todos nós as herdaremos para sempre. Ajuda-nos, ó Pai, sê conosco, desperta e abençoa a Tua igreja, e abençoa as famílias da Tua igreja, para que a Tua igreja, como família de famílias, seja cada vez mais forte. Em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém. Glória a Deus. Conforme todos os irmãos sabem, nós de fato estamos no chamado mês da família. E diante de tantas incertezas, de tantas inseguranças, por causa deste tempo que nós estamos vivendo, deste tempo de pandemia, hoje eu quero falar com vocês especificamente a respeito do cuidado de Deus para com a família da aliança, especialmente nesse tempo de pandemia. Tem um dos nossos hinos antigos que diz que se nós pararmos para observar quantas bênçãos o Senhor já nos deu, o quanto Ele já fez, nós ficaremos surpresos. E de fato, nesse tempo nós precisamos parar e ver o que Deus já fez, o que Deus está fazendo, e crer naquilo que Ele prometeu que fará. Nós somos família da aliança, e Deus cuida da família da aliança.
Deus cuida de nós, inclusive nesse tempo. De repente, você que veio aqui hoje, alguns podem estar, de fato, com o coração atribulado. Você pode ter chegado aqui hoje com muitas incertezas, especialmente geradas por esse tempo de tensão, por esse tempo de medo, por esse tempo que gera no nosso coração também muita ansiedade. Aliás, o povo brasileiro é um dos povos da terra mais ansioso. Mais ansioso. Isso agora, essa semana, saiu uma pesquisa entre 30 países e nós estamos em primeiro lugar em termos de ansiedade. O brasileiro, de fato, é bastante ansioso. E nesse tempo de incertezas, essa ansiedade aumenta mais ainda. De repente, você chegou aqui hoje extremamente desanimado, sem perspectiva, sem sonhos, se sentindo fraco, se sentindo impotente, se sentindo desamparado. De repente, você pode até estar pensando em desistir, em baixar a guarda, entregar os pontos. Se essa é a sua situação, a mensagem que o Senhor já colocou no meu coração é para você especificamente nessa noite. Aqueles que estão nos acompanhando pela internet e que porventura estejam nessa situação, saiba que a palavra de Deus tem lições maravilhosas para vocês nesta noite, com certeza. Hoje eu quero então dizer a todos que estão nos acompanhando, os que estão aqui presentes, a respeito desse cuidado de Deus, mesmo diante de tantos sofrimentos. Essa semana, por exemplo, foi uma semana extremamente pesada e sofrida para nós presbiterianos. Nós aqui presbiterianos de Cuiabá, que Deus recolheu e, portanto, partiu para a eternidade, uma irmã muito querida nossa. Mas, em nível de igreja presbiteriana do Brasil, nessa semana, 3 dos nossos pastores, e todos os 3 mais jovens do que eu, também partiram para a eternidade, foram recolhidos. Um pastor na região de Sorocaba, um pastor em Recife, um pastor em Governador Valadares. Então, uma semana muito pesada. Mesmo em meio a tantos sofrimentos, Deus tem uma mensagem de consolo, tem uma mensagem de esperança para você e para todos nós. Isso me faz lembrar, por exemplo, do profeta Jeremias, que quando esteve se sentindo assim, lá no capítulo 18, versículo de 1 a 6, Deus o fez descer à casa do oleiro. E lá na casa do oleiro ele ficou observando o trabalho daquele artista, o trabalho daquele homem. E ele percebeu que ele modelava aquele barro para fazer um vaso, e sobre as rodas, com muita habilidade, ele modelava aquele barro. E de repente, aquele barro se desmancha nas mãos do oleiro. E Jeremias, observando, viu que ao invés dele jogar aquele barro fora, pegar um outro barro e fazer um novo vaso, ele amassou aquele mesmo barro e daquele mesmo barro modelou um vaso novo. E Jeremias observou aquilo. Em observando, ele ouve a voz de Deus. Está vendo isso, Jeremias? Disse Deus: não poderia eu fazer de vós como fez o oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. E naquele dia a palavra de Deus consolou o coração de Jeremias. E ao revelar esta palavra, ao escrever essa palavra, Jeremias consola o povo de Judá, o reino de Judá, e consola cada um aqui hoje. Assim como aquele barro nas mãos daquele oleiro, nós somos nas mãos de Deus. E ao invés de nos jogar fora, Ele amassa de novo e faz um novo vaso, um vaso bonito, maravilhoso. Isso deixa claro para nós que há esperança, sim. E a nossa esperança está em Cristo. E se somos de Cristo, nós somos da família da aliança. Porque exatamente em Cristo é que Deus formou uma nova família. E o grande desejo de Deus é que nós sejamos uma grande família de filhos parecidos com seu Filho Jesus. Então nós fazemos parte dessa família. Deuteronômio,
Quinto livro de Moisés, quinto livro da Bíblia, o último livro do chamado Pentateuco. Embora literalmente signifique repetição, e no Talmud, aquela coleção de livros sagrados dos judeus, é chamado de repetição da lei. Na realidade, na Bíblia hebraica, o livro de Deuteronômio se chama As Últimas Palavras. As últimas palavras de Moisés. E de fato, a interpretação de Deuteronômio como sendo as últimas palavras é a melhor interpretação, traz o melhor sentido. De fato, o livro inteiro, embora Moisés esteja repetindo muito da lei, na realidade são as últimas palavras de Moisés, quando o povo agora já estava nas planícies de Moabe, quando o povo agora de cima do Monte Nebo já conseguia avistar a terra prometida. Moisés, então, usado pelo Espírito de Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, profere as suas últimas palavras. O livro de Deuteronômio é extremamente rico e importante. Moisés, ele, usado por Deus, ele fez um verdadeiro resumo, uma síntese do Deus da aliança, do poder desse Deus, da vontade desse Deus, da fidelidade desse Deus, da bondade desse Deus, da maneira providencial como ele cuida do povo da aliança. Moisés fez isso com maestria, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, o livro de Deuteronômio, ele está entre os 4 livros do Antigo Testamento mais citados no Novo Testamento. Deuteronômio é citado no Novo Testamento no mínimo 83 vezes. 83 vezes. E foi um dos livros preferidos de Jesus Cristo. Um dos livros que Jesus mais citou no seu ministério, nos seus ensinamentos. Jesus citou várias vezes o livro de Deuteronômio, por exemplo, quando estava sendo tentado por Satanás lá no deserto. Jesus citou o livro de Deuteronômio várias vezes no famoso Sermão da Montanha. E há estudiosos que creem que o livro de Deuteronômio é exatamente a base do Sermão da Montanha. O texto básico para o Sermão da Montanha. Jesus, por exemplo, citou Deuteronômio 6, verso 5, que está escrito lá: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, como sendo o maior de todos os mandamentos. E ele repetiu isso várias vezes. Você realmente quer agradar a Deus? Você quer realmente cumprir os mandamentos? Dizia Jesus: ame então o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E aí você verdadeiramente vai agradar o Senhor. Mas estas últimas palavras de Moisés, proferidas aos israelitas, naquele momento, elas de fato são extremamente significativas. A escravidão do Egito já tinha ficado para trás. As agruras, as dificuldades, as adversidades, as lutas do deserto e o próprio deserto estavam ficando para trás. Eles já estavam agora na planície, e dali, daquelas planícies bonitas, e lá do alto do monte, eles já conseguiam ver Jericó ao longe, do outro lado do Jordão. Interessante. Então ali naquele momento, quando o povo observava do outro lado a realidade da terra, eles tiveram o privilégio de pelo menos 4 lições poderosas. E eu gostaria que você guardasse essas lições no seu coração. A primeira delas é que a promessa é real. No caso deles, no momento que, depois de 400 anos no Egito, sofrendo como escravos, depois de 40 anos no deserto, muitos desconfiaram da promessa, muitos ficaram no deserto exatamente por não terem confiado na promessa, não terem acreditado na promessa. Mas aqueles que conseguiram permanecer firmes, fiéis, agora olhando e vendo da além do Jordão já a realidade da terra prometida, com certeza naquele exato momento eles perceberam que a promessa é real. Segundo, observaram que a aliança feita com Abraão, Isaac e Jacó era verdadeira.
tudo aquilo que eles ouviram a respeito dos patriarcas, tudo aquilo que eles ouviram a respeito da aliança que fora feita com Abraão, com Isaac, com Jacó e com José, era verdadeira. Terceira lição importante, puderam observar que a fé dos seus pais, que a fé dos patriarcas não foi vã. Não foi vã. De fato, naquilo que eles creram, aquilo agora estava se cumprindo. Eles não viram, mas o povo estava vendo agora. Então eles creram e não viram. Então lá em Hebreus, o escritor da carta aos Hebreus explica isso. Eles creram e não viram, mas o povo agora, ainda na liderança de Moisés, já com Josué aprendendo, eles viram. E por último, podemos dizer que naquele momento eles estavam constatando mais uma vez que Deus é fiel e que valeu a pena todo o esforço. Deus é fiel e valeu a pena todo o esforço. Nesse mês de maio, todos os anos, eu tenho repetido várias vezes que o nosso Deus é o Deus da aliança. Eu tenho repetido várias vezes que Deus é o Deus da família, que família é plano de Deus, não nasceu no coração do homem, sim no coração de Deus. E, portanto, Deus tem propósitos para a família. Por isso, agora, diante da experiência desse povo, nós podemos aprender essa lição. Vale a pena, a despeito das lutas, a despeito das dificuldades. Aquele povo ali agora, eu posso perceber, e o texto vai dizer que eles estavam alegres, porque nós estamos aqui diante de um canto, diante de uma expressão de louvor, de maneira bem poética. Eles agora estavam alegres. Por quê? Porque a promessa era de fato real, que a aliança feita com Abraão, Isaac e Jacó era verdadeira, que a fé dos patriarcas não foi vã, e que de fato Deus é fiel e valeu a pena todo o esforço, valeu a pena aquela travessia, porque agora eles estavam herdando a promessa. Então, podemos tirar isso para nós hoje. Todos nós passamos por lutas e dificuldades, mas vale a pena permanecer fiel e obediente. Vale a pena, porque Deus é fiel e o que Ele prometeu, Ele cumprirá. E no momento certo nós receberemos. E aí você vai também ter essa experiência. Valeu a pena. Valeu a pena. Meus queridos irmãos, na realidade, Deuteronômio é muito mais do que um livro histórico. Além de registrar as últimas palavras de Moisés, imediatamente antes da entrada do povo na terra prometida, nós temos aqui um livro de instruções, de doutrinas maravilhosas. Nós temos um livro aqui que o objetivo principal é manter o coração do povo comprometido com a obediência, comprometido com Deus da aliança. Era exortar o povo a permanecer bem firmado sobre a rocha, porque é exatamente aqui no canto de Moisés que aparece pela primeira vez a expressão de que Deus é rocha. Ele é rocha. Ele é a nossa rocha, então vale a pena estar bem firmado sobre essa rocha. Nós temos aqui, na realidade, a conclusão do livro, que começa exatamente aqui no nosso capítulo 32 e vai até o final. E esse pedacinho nosso aqui, do 44 até o 47, é a conclusão do canto de Moisés, que vai aparecer lá no Apocalipse, que João viu o povo remido, lavado no sangue do Cordeiro, cantando o cântico de Moisés. Além de tudo isso, nós podemos ver aqui Moisés adorando o Senhor com gratidão. E com isso, ele ensinou para Josué, estava ensinando para o povo e ensina para nós hoje. Nosso lar precisa ser um local de adoração e de gratidão. Aqui nesse capítulo 32, Moisés, ele adora a Deus com gratidão. Ao longo de todo esse canto, 47 versículos, nós podemos ver Moisés adorando o Senhor e adorando com coração grato. Até aqui o Senhor nos guiou, até aqui o Senhor nos protegeu, até aqui o Senhor proveu todas as necessidades.
Tivemos necessidade de pão, Deus mandou o maná. Tivemos necessidade de carne, Ele mandou carne. Tivemos necessidade de água, nos supriu com água. Tivemos frio, Ele nos supriu com calor. Tivemos calor, Ele nos supriu com a brisa, com uma nuvem que gerava um contexto muito ameno. Em tudo, Deus cuidou daquele povo. A despeito das muitas desobediências, a despeito de alguns momentos de idolatria, a despeito de algumas rebeldias, mas Deus manteve-se fiel. Nesse cântico, Moisés deixa claro a respeito da fidelidade de Deus, a respeito da bondade de Deus, a respeito do cuidado de Deus, a respeito do amor de Deus, a respeito do interesse de Deus em dirigir, em guiar, em orientar o seu povo. Isso não mudou nada. Nosso Deus continua dessa mesma maneira ainda hoje. Mas através desse cântico, além da adoração e gratidão, ao mesmo tempo, Moisés procura exortar o povo. Primeiro, observe bem aí no nosso texto, capítulo 32, versículo 44 até o 47. Ele procura exortar o povo a guardar no coração e a obedecer tudo aquilo que eles estavam ouvindo. Deus cuida de nós, sim. Deus cuida da família, sim. Da família da aliança, sim. Mas Ele exige que nós guardemos no coração. Ele exige obediência. Guardar no coração e obedecer tudo aquilo que nós ouvimos da palavra dEle. Então Moisés está dizendo exatamente tudo isso que vocês estão ouvindo, disse ele Moisés terminou de recitar todas as palavras ao povo de Israel e disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente. Obedeçam isso. Então, o segredo é guardar e obedecer. Um dos nossos cânticos diz: crer e observar. Deus não abençoa preguiçoso. Deus não abençoa a família onde os membros daquela família não querem pagar o preço que é a nossa parte na aliança. Então não adianta você desesperado quando as coisas começam a dar errado e buscar o Senhor, não adianta. Deus quer um povo de compromisso, Deus quer um povo de obediência. Então essas palavras Moisés estava dizendo: olha, agora vocês estão podendo ver, vocês estão constatando que a promessa é real, vocês estão constatando que os nossos pais, que os patriarcas não creram em vão, vocês estão constatando que Deus é fiel, aquilo que Ele prometeu para eles, Ele cumpriu. Olha lá, vocês estão vendo, da além do Jordão? Pois bem, vocês vão entrar lá agora, mas guardem no coração estas palavras e obedeçam-as. Esse é o segredo. Deus vai continuar cuidando de vocês, mas Ele exige que vocês obedeçam e guardem essas palavras. Mas outra coisa que Moisés queria também é que aquela geração que estava ali não esquecessem dos poderosos feitos de Deus, não esquecesse da bondade de Deus, não esquecesse da sua aliança. Mais tarde, no tempo dos juízes, nós vamos perceber que eles esqueceram de Deus, eles deixaram a aliança. Então nós não podemos esquecer, precisamos continuar cantando as suas maravilhas, precisamos continuar lendo as maravilhas do Senhor, ouvindo das maravilhas do Senhor, exaltando o poder de Deus por causa das suas maravilhas. Então Moisés estava dizendo para aquele povo: olha, vocês precisam guardar e obedecer o que vocês estão ouvindo. E um detalhe, não esqueçam disso, nunca. O segredo do sucesso é não esquecer de Deus, não esquecer de Deus. Nos casamentos eu costumo dizer que muitos casamentos estão passando por lutas homéricas, difíceis, etc., porque Deus ficou para o lado de fora. Como disse o poeta, fiz os rios e as serras, criei o homem e não deixei nada faltar, mas o homem criou asas e na maioria das casas eu não posso entrar. E por não poder entrar, muitas famílias estão sucumbindo, naufragando, muitas. Porque o segredo é guardar aquilo que ouviu e obedecer aquilo que ouviu e não esquecer daquilo
que ouviu. Mas não menos importante, Moisés não terminou o seu discurso sem também determinar que nós passássemos tudo isso para os nossos filhos, para que eles também pudessem guardar, obedecer e não esquecer. E depois fizessem a mesma coisa com os filhos deles. Olha o que diz aí a palavra de Deus, né? Para que ordenem a seus filhos, que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. E ele justifica. O versículo 47 é uma justificativa ao 46, uma explicação. Por que vocês precisam guardar? Por que vocês precisam obedecer? Por que vocês não podem esquecer? E mais ainda, por que vocês precisam se esforçar, terem o compromisso de passar estas verdades para os filhos, para que eles também obedeçam fielmente essas verdades? Ele diz no versículo 47, porque elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. São palavras de vida. Palavras de vida. A quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida? A Bíblia é palavra de vida. Se ela está nos escombros da sua casa, escondida, você nem sabe onde ela anda, não tem jeito das coisas irem bem lá. Não tem como. Não tem como. O grande reavivamento nos dias de Ezequias foi exatamente quando ele trouxe a palavra de Deus de volta para o povo, porque ela estava lá nos escombros, ela estava escondida. Então nós precisamos restaurar essa aliança, precisamos renovar essa aliança. E o nosso texto vai dizer claramente, nesses 47 versos, que além da fidelidade, da bondade, além da prosperidade com a qual Deus abençoa o seu povo, ele diz isso várias vezes, mas ele avisa também que o mesmo Deus que nos dá prosperidade é o Deus que também disciplina, é Deus de juízo por causa da infidelidade e da apostasia. Nós podemos ver aqui Moisés, principalmente, deixando claro para nós que a palavra de Deus é viva, ela é uma espada de dois gumes. Deus abençoa, mas Deus também disciplina. Nesse tempo de pandemia, nós podemos ver o cuidado de Deus para com muitas famílias. As famílias que realmente têm buscado o Senhor, a maneira como Ele cuida individualmente de cada um membro da família, com a sua proteção, com a sua provisão. E aqui, nesse texto, nós podemos ver, através desse hino, desse cântico, chamado Cântico de Moisés, nós podemos ver que todas essas bênçãos que nós temos, por sermos da família da aliança, elas estão garantidas por causa do caráter de Deus. Por causa do caráter de Deus, desde os tempos de Abraão, Deus prometeu para Abraão, Deus prometeu para Isaac, Deus prometeu para Jacó, Deus prometeu para José, Deus prometeu para Moisés e depois prometeu para Josué. E em todos esses casos Deus cumpriu. Na sua velhice, chegando aos 110 anos, quando Josué desafia o pessoal a permanecer firme na aliança, e quando ele declarou que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, naquela mesma ocasião ele disse, olha, eu sou testemunha de que nenhuma das promessas de Deus, nenhuma de suas palavras caiu por terra. Deus é fiel, o seu caráter é perfeito. Ele mesmo disse, andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Essa é a essência da aliança. Andarei entre vós, estarei entre vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Portanto, aliança, unilateralmente, Deus assume aqui 3 compromissos. Gênesis capítulo 28, verso 15, pode marcar na sua Bíblia. Gênesis 28, versículo 15. Ele assume 3 compromissos. Ele diz lá, eis que estou contigo,
Eu te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, e não te desampararei. A essência da aliança está aí. Deus está conosco, anda entre nós. Ele é o nosso Deus, nós somos seu povo, e o grande compromisso dele nessa aliança é exatamente estar conosco, nos guardar e não nos desamparará. 3 verdades claras estão aí. Eu serei contigo, ou seja, serei com a sua casa, porque em todas as vezes que ele se referiu à aliança, referiu à família. Você e a sua casa, a sua descendência, os seus filhos. Por isso que a preocupação de Moisés, terminando o seu ministério, no ocaso do seu ministério, ele volta a lembrar isso. Olha, não esqueçam de passar isso para os filhos de vocês, o segredo está aí. E a promessa é: eu serei contigo. Eu serei contigo. Então, se você veio aqui hoje, conforme eu disse lá no início, veio cansado, angustiado, às vezes até pensando em desistir, eu quero dizer para você que Deus, na sua promessa, Ele disse: eu serei contigo. Você não está sozinho. Seu coração pode estar dolorido, sua alma pode estar traspassada, você pode realmente estar chorando nesse exato momento, mas a promessa diz: eu serei contigo. Eu serei contigo. Serei com a sua casa. Segundo, eu te guardarei. A palavra hebraica chamar, que aparece aí, significa: eu serei vigilante, eu te protegerei, salvarei a sua vida. Então, a salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Nesse cântico, Moisés já tinha dito que ele é a nossa rocha, nele nós estamos seguros. Porque ele fez essa promessa: serei contigo e te guardarei. E terceiro, muito importante para esse tempo de pandemia, ele diz: não te desampararei. Pensávamos que isso passaria rápido, mas já veio a primeira onda, a segunda onda, já tem gente aí dizendo que virá a terceira onda, não sei, mas isso vai demorando demais, alguns vão ficando angustiados, outros vão retrocedendo, desistindo. Mas aqueles que são da aliança não esquecem: Deus está conosco, Deus nos guarda e Deus não nos desampara. Ainda que a mãe esqueça da criança que traz ao peito, que amamenta, eu não esquecerei de ti, eu não te abandonarei. Logo na frente, logo depois aqui, Moisés morre e Josué assume, e Deus repete a promessa para ele. Deus faz aliança com ele, diz: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E ele termina dizendo: eu não te desampararei. Eu não te desampararei. Josué sabia do tamanho do desafio que ele tinha pela frente, mas com essa promessa até eu assumiria o lugar de Moisés, teria coragem de assumir aquela responsabilidade. Porque quem estava fazendo a promessa, quem fez aquela promessa é fiel, e já tinha acabado de provar para eles. Não te desampararei. Põe isso no seu coração, você que veio aqui hoje. E isso é por causa do caráter de Deus. E nós podemos terminar: o Deus que fez é o Deus que está fazendo, e é o Deus que fará. Deus fez, está fazendo e fará. Quando esse texto se completa lá em Hebreus, ele diz: o mesmo de ontem, hoje será eternamente. Deus não mudou, continua sendo Deus da aliança, continua sendo o nosso Deus, e nós somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Então nós temos que colocar isso no nosso coração. Agora, por meio de Cristo Jesus, nós somos povo da aliança. Nos dias de Moisés, quem era o povo étnico, o povo de Israel. Hoje nós somos do Israel de Deus por causa de Cristo Jesus. Fazemos parte desta aliança. Então nós precisamos manter a nossa família sobre a rocha, a nossa família diante do altar. O nosso Deus é Deus da família, e como tudo que Deus fez é bom, sem dúvidas, a nossa família é plano de Deus para nós, e isso é bom, isso é maravilhoso. E aqui eu gostaria de dizer
não basta ouvir falar de Deus. Não. Jó 42:5 ele diz: antigamente eu ouvia falar, agora os meus olhos te veem. Então você precisa pegar toda essa palavra, e é isso que Moisés queria nesse dia, que eles agora pegassem essa palavra, colocassem no coração, guardassem no coração e colocassem em prática essa palavra. Adorar sem conhecer não tem valor. Jesus disse isso lá em João 4, não tem valor. Entretanto, crer sem se comprometer, na realidade, é um despautério. Você diz que crê, mas não se compromete, você está enganando a si mesmo. Você não crê. A fé da qual a Bíblia fala, ela sempre é prática, ela é sempre obediente. Você lança as redes confiado na palavra de Jesus, não na sua inteligência, ou na sua capacidade, ou no seu conhecimento do mar, do rio, mas por causa da palavra dele. Portanto, crer sem se comprometer, na realidade não tem sentido. É uma afronta a Deus. E por último, e que Moisés está querendo ensinar para nós aqui hoje, o conhecimento sem a prática é hipocrisia. E mais, é pecado. A Bíblia diz: se você sabe o que tem que fazer e não faz, está pecando. Lá na carta de Tiago, meio-irmão de Jesus, ele disse claramente que a diferença do discurso para a prática, a incoerência do discurso para a prática é hipocrisia. Na visão de Tiago, hipócrita é exatamente aquele que fala uma coisa e vive outra. Aquele que diz que crê assim, você vai ver as obras dele, elas não conferem com o que ele diz crer. Por isso que no conceito de Tiago ele diz: me mostra as suas obras que eu vou falar a respeito da sua fé. E é isso que Moisés queria, que aquelas pessoas agora, que aquele povo, ao atravessar o Rio Jordão, tomar posse da promessa que Deus já tinha feito aos patriarcas lá no passado, e que agora estava cumprindo, é que eles pudessem guardar no coração e obedecer, e que não esquecesse de tudo que Deus fez, e que Deus de fato é Deus bondoso, é Deus da aliança, é Deus que cuida de nós, é Deus que nos dirige, Deus fiel, mas que também passasse esse ensinamento para os seus filhos. Eu fico assim impressionado com a preocupação de Deus em nos ensinar a passar a nossa fé para os nossos filhos. E muitos pais e mães estão desobedecendo ao Senhor nesse quesito. Muitos pais e mães, por egoísmo, acham que vão entrar sozinhos no céu e vão deixar os filhos para trás. É nossa função. Aquilo que nós ouvimos, nós precisamos transmitir. É isso que está no Salmo 78, que nós meditamos semana passada. Então, nesse cântico, nós podemos aprender que somos da família da aliança e que Deus guarda a família da aliança, mesmo no tempo de pandemia. Mesmo no tempo de pandemia. A grande promessa é exatamente essa: serei contigo, te guardarei, não te desampararei. Agora, nós precisamos nos comprometer. Antigamente as crianças cantavam um corinho que preguiçoso não vai entrar no reino de Deus. Deus não quer preguiçoso na sua obra. Vai ter com as formigas o preguiçoso. Então, a família que não vive a palavra de Deus, a família que não se compromete com a palavra de Deus, a família que não pratica a palavra de Deus, não recebe bênçãos especiais. Essas são só para os da aliança. Por misericórdia, Deus abençoa muitas pessoas com graça natural, com graça geral. Muitos ímpios recebem a chuva de Deus, recebem o sol, as estações no tempo certo. Mas as bênçãos especiais é só para o povo da aliança. Então pense nisso, feche os seus olhos. E se você estava desanimado, cansado, angustiado,
Lance tudo sobre isso. Lance tudo isso sobre Jesus. E creia que você é da aliança e que Deus guarda a família da aliança. Deus guarda a família da aliança. Jesus prometeu que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perderá. Ele está conosco. Ele nos guarda. Ele não nos desampara. Mas nós precisamos guardar no coração e obedecer a palavra. Nós precisamos estar constantemente se lembrando das maravilhas do Senhor, do cuidado do Senhor, da bondade do Senhor, das bênçãos do Senhor, do que Ele já fez, do que Ele está fazendo, do que Ele prometeu que vai fazer. Não podemos nos esquecer. Mas não podemos guardar só para nós. Temos que passar para os nossos filhos, para que depois eles passem para os filhos deles. Assim até a volta de Cristo Jesus.